Olá, amigos, que todos estejam na paz de Cristo. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, terça-feira, 14 de junho, a lição 12 ela tem como título José e Benjamim. Bom, a fome ela persistia ainda em toda a terra e principalmente ali na terra de Canaã, que marca lá em Gênesis, no seu capítulo 43, versículo 1. E a família de Jacó havia acabado de consumir, todos os seus cereais que seus filhos haviam trazido lá do Egito. E Jacó ordenou que eles voltassem novamente ao Egito para comprar mais mantimentos, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 43, versículo 2. Mas Judá, o filho de Jacó, alertou ao seu pai se eles não levassem o filho mais novo, Benjamim, eles não seriam atendidos pelo governador do Egito, que controlava a venda do cereal. E Judá explicou ao seu pai que o governador havia perguntado se o pai da família ainda era vivo e se tinha outro filho menor, que no caso era o Benjamim, e mencionou que eles responderam tudo com a maior sinceridade possível, pois jamais eles poderiam imaginar que o governador exigiria que o seu irmão mais novo fosse levado na próxima vez ao Egito ao voltar, que está lá em Gênesis, seu capítulo 43, versículos de 3 a 7. José, o governador do Egito, então, ao prender um dos irmãos chamado Simeão, como garantia, quando eles foram comprar pela primeira vez cereais lá no Egito, e a garantia era até que eles trouxessem o caçula do filho de Jacó, o mais novo, no caso, o Benjamim, que era o irmão legítimo de José, filho da mesma mãe, e que fosse levado até ele lá no Egito. E onde vemos aqui a sabedoria de José, para que ele pudesse testar os seus irmãos e provar o caráter de cada um deles, onde ele queria certificar-se se eles ainda eram homens maldosos, rancorosos, invejosos, ciumentos, quando eles foram no período em que ele, José, vivia com eles na mesma família. Contudo, Judá falou ao pai que ele se responsabilizava pelo irmão mais novo, Benjamim. E até garantiu ao seu pai que ele daria a vida de seus 2 filhos como garantia de que ele traria de volta Benjamim, e que qualquer coisa que acontecesse com Benjamim, ele poderia ser cobrado. Está lá em Gênesis, seu capítulo 43, versículos de 8 a 10. E aqui nós vemos que Judá se responsabilizou por seus irmãos no lugar do primogênito Rúben, que não mencionou nada e nem falou nada, mostrando que de fato ele havia perdido a primogenitura. Embora os privilégios da primogenitura já tinham sido dados a José pelo seu pai Jacó, Judá se tornaria o patriarca da tribo real de Israel, do qual viria a descendência do rei Davi, e consequentemente veio o Messias Jesus, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 49, versículo 10. Como não havia outra maneira para que Jacó não desse essa autorização, ele permitiu que eles levassem Benjamim para o Egito.
Antes, porém, ele instruiu seus filhos a levar ao governante do Egito alguns presentes, né, que ele havia separado do melhor que ele tinha e mais precioso para oferecer àquele mandatário do Egito. E além de levar, né, o dinheiro em dobro, eles estavam levando o dinheiro que deveria ser devolvido ao governador do Egito, que veio junto com o cereal que José colocou dentro de um saco de cereal sem que eles vissem, né? Que está lá em Gênesis, no capítulo 43, versículo 14. Com tudo isto, Jacó estava temeroso, né, de levar o seu filho realmente que ele mais amava naquele momento, que era Benjamim. E ele orou bastante para Deus Todo-Poderoso, e ele tinha muita fé e comunhão com Deus, que Deus desse misericórdia aos seus filhos perante ao grande governador do Egito, e que ele libertasse, né, seu filho Simeão, que havia ficado para trás, que ficou como garantias, que ele estava lá preso, né, no Egito, e que esse governante deixasse retornar a todos com vida, principalmente seu filho menor, o caçula Benjamim, que está lá em Gênesis, seu capítulo 43, versículos 14. Chegando assim os filhos de Jacó novamente lá no Egito, com aquela caravana enorme lá de Israel, eles foram logo conduzidos, né, à presença do governante José por um mordomo. E ao ver José assim, ver assim de longe Benjamim, deu ordens que eles fossem levados para sua casa, né? E com um grande temor, o mordomo da casa de José lhe explicou assim a razão da ansiedade deles. Qual não foi sua surpresa ao ouvir aquele serviçal egípcio lhes falando como assim ele conhecesse a Deus na língua deles, né? E como ele conhecia o Deus de Israel, o Deus que criou o universo. E veja que esse mordomo que atendeu aos filhos de Jacó, o que lhe disse: paz seja convosco, não temais. Vosso Deus e o Deus do vosso pai os deu tesouro dos sacos de cereal. Você veja, os filhos de Jacó estavam assim, ansiosos, nervosos ali, né, ao ser recebido, né, pelo governante do Egito. E esse mesmo mordomo, confortando-lhes assim o coração, lhes trouxe para fora Simeão, que estava preso. Está lá em Gênesis, capítulo 43, versículo 23. E isso houve um alívio, né, para os demais irmãos. E Simeão saiu assim com uma aparência assim de como fosse assim um convidado e não um encarcerado, de tanto que o semblante dele assim estava bom. Apesar de tratado assim com muitas gentilezas, os filhos de Israel cuidaram de preparar aquele presente para dar para José quando ele viesse, né? Eles estavam aguardando ali na casa de José, que está lá em Gênesis, capítulo 43, versículo 25. E chegando José à casa, que está lá em Gênesis, seu capítulo 43, versículo 26, aquele presente que ele recebeu o fez lembrar do seu pai, né? E na esperança de que ainda um dia poderia vê-lo. E perguntou-lhes: vosso pai, o ancião de quem falaste, vai bem? Ainda vive? Está lá em Gênesis, seu capítulo 43, versículo 27. Mas quando ele levantou os olhos assim e viu seu irmão Benjamim, que é o filho da mesma mãe dele, está lá em Gênesis, seu capítulo 43, versículo 29, foi que as suas emoções assim se afloraram, vieram à tona. E ele precisou assim ausentar-se por um momento ali,
e foi chorar em um dos cômodos da sua casa. E ficou algum tempo chorando lá. E ao se recompor assim dessa emoção, ele retornou à presença dos seus irmãos. José começa a tratar o seu irmão Benjamim com absoluta distinção dos demais. E o curioso é que a única pessoa que ele chama pelo nome é justamente Benjamim. Enquanto todos os outros, assim, ele não identifica. Eles são simplesmente chamados assim, de homens, que está lá em Gênesis, no capítulo 43, versículo 16. E ainda, né, o governante do Egito, José, chamou de Benjamim e disse, meu filho. E quando todos estavam assim na mesa, para se alimentar, né, José se dispôs a todos os seus servos, né, para que eles colocassem os seus irmãos assim na mesa por idade. E com isso confundiu assim por completo os seus irmãos, né, levando-os a raciocinar, a pensar como pode, né, este homem aqui do Egito saber a idade de todos e ainda por ordem, né? Ele colocou assim por ordem de idade. E durante assim o almoço na casa de José, assim por volta assim de meio-dia, que está lá em Gênesis, capítulo 43, versículos 15 a 16, José ofereceu 5 vezes mais alimento para Benjamim do que para os demais. E seus irmãos não manifestaram assim nenhum ciúme, nenhuma inveja. E ali José observou claramente que seus irmãos estavam assim transformados, modificados no seu caráter. E José fez isso justamente como um teste e notou tudo isso. Mas para José ainda faltava mais uma prova. E o governador do Egito pede que um dos seus servos colocasse assim um dos seus copos assim especiais, uma taça especial, inclusive a taça é chamada de taça de adivinhação, dentro, né, de um dos sacos de cereais do Benjamim. Quando eles já haviam se despedido, né, de José, e já retornando para a casa do seu pai, Jacó, após pagarem os cereais, né, eles saíram. E a intenção de José era uma ameaça, assim, um teste para fazê-los escravos no Egito e ver assim qual era a reação desses irmãos. Os 11 irmãos se prepararam para deixar a casa de José, depois de um espetacular almoço assim, muito bom, como assim convidados, né, de honra, onde eles tinham motivo assim para estarem alegres e muito felizes, porque eles estavam assim, no início eles estavam assim com medo, né, de serem presos, né, e não foram assim por ter levado aquele dinheiro que eles encontraram nos grãos, nos sacos de cereais deles, na primeira vez, e isso já foi uma bênção para eles, que eles não foram presos. E Simeão, que tinha também ficado preso como garantia, né, naquela primeira vinda, ele foi libertado, almoçou junto com eles também. O irmão caçula estava viajando de volta conforme o seu pai havia solicitado, com segurança. E finalmente a viagem para a casa do pai Jacó, com vários sacos cheios de cereais. Olha, meus amigos, seja como for, né, o que fica claro bem aqui nessa lição, na história de hoje, que está lá em Gênesis, capítulo 43,
é que através de José, né, Deus estava operando milagres naquela família de Jacó. Porque seus filhos estavam assim desviados, tomando um caráter muito ruim, mau. E com toda essa didática, tanto do José quanto do seu pai, eles foram recuperados, né? E Deus também trabalhando no corações deles, eles acabaram se transformando, porque antes eles estavam assim, divididos assim, no comportamento faccioso de inveja. E isto foi retirado pelo poder de Deus. E agora a paz, né, reinava, né, na família da aliança, na família de Jacó. E é isto, meus amigos, minhas amigas, que Deus quer fazer na sua família. Que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, que Ele quer transformar os corações de cada um de seus filhos, de cada pessoa da sua família. Você verás quando você servir verdadeiramente o Deus de Jacó, você verá uma transformação na sua família. E sabe por que Ele quer fazer isto? Porque Ele quer levar você e a sua família para as mansões celestiais. E sabe por quê? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.